Começa agora o Boi Forte, programa dedicado às boas práticas de manejo na pecuária bovina nacional, debates técnicos, científicos e identificação de tendências. Eu sou Juliana Amaral e no programa desta semana vamos desmistificar os processos de confinamento e semi-confinamento de bois, que não é apenas para grandes produtores. As técnicas proporcionam importantes contribuições para a engorda de bovinos. Sobre o tema, recebemos agora o gerente nacional de vendas da Coima, José Dias Rossafa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Juliana. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você, poder compartilhar um pouco dessa minha experiência aí, que são 44 anos envolvido aí na pecuária. E é um prazer poder falar aí com os espectadores, nossos amigos pecuaristas de todo o Brasil. Verdade, muita autoridade para poder falar, né, das vantagens, desvantagens da escolha do confinamento em relação ao regime de pasto. E vamos começar explicando os principais detalhes de cada uma das duas técnicas: o confinamento, o semi-confinamento e também outras alternativas que o gado tem para o consumo ali da pastagem em regime aberto. O regime a pasto já tradicionalmente faz parte da cultura do Brasil, né? A grande maioria é do regime a pasto. Ainda é muito incipiente a prática de confinamento. Por conta disso, sabemos que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, porém não é o maior produtor de carne. Então, o regime a pasto é muito lento, um custo menor, é óbvio, mas é muito lento o índice de aproveitamento, o famoso índice de desfrute. Enquanto num regime a pasto, produzido em média 3,5 por hectare, né, por ano, a média, e o confinamento leva a produzir até 8, 9. Então, o confinamento é uma prática muito rentável. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos já adota essa prática há mais de 50 anos, e ele, com um rebanho de 90 milhões, comparado ao Brasil com 220 milhões, ele produz mais carne do que o Brasil. Então, o Brasil ainda é muito incipiente. Eu acredito que hoje nós estamos em torno de 6 milhões de animais confinados. Não chega a 3% do nosso rebanho. José, e a prática do confinamento aqui no Brasil ainda é mais adotada pelos grandes pecuaristas? Como que os médios e pequenos também podem se beneficiar e fazer as adaptações necessárias na sua propriedade? Hoje o confinamento ele está aberto a todos, mas os grandes, vamos chamar dos grandes, que produzem às vezes a própria lavoura, sobra os resíduos e acaba diluindo os custos, né? Mas também os pequenos produtores podem, se não quiser fazer uma estrutura de um confinamento, ele pode terceirizar. Hoje existe os boitel, né, que você pode ir lá e combinar um percentual, você chega com um animal lá de 450 quilos, por exemplo, o que ele ganhar dali para frente, 5 arrobas, 6 arrobas, aí, em média, em 100 dias, por exemplo, é combinado um acerto com o dono do confinamento. Então, o pequeno pode levar também essa prática com terceirização. E também ele pode fazer um confinamento pequeno, com os custos ali mais reduzidos, né? E com certeza ele vai ter rentabilidade em relação ao pasto. O pasto, em média, no Brasil, um animal demora 36 meses para chegar a um ponto ideal de abate. Num confinamento, isso pode reduzir aí até quase 8 meses, um ano, porque o rendimento é muito maior. Aliás, falar em rendimento, eu acredito não, é uma prática certa, de que a grande tacada aí, além de ganhar mais em menos tempo,
é o rendimento de carcaça. Enquanto um animal no pasto, por exemplo, vamos fazer uma analogia, um animal de 540 quilos, se ele me render, na hora do abate, 53% de carcaça, de carne, ele vai dar aí 286 quilos, o que equivale a 19 arrobas. Já no confinamento, o mesmo animal, 540 quilos, ele me rende um acabamento de carcaça melhor, com mais gordura, ele me rende 56% de carne, o que daria 302 quilos, 20 arroba. Então, portanto, uma arroba a mais na prática do confinamento. Sem dizer que ele é mais jovem, ele é mais precoce, é uma carne mais macia. E uma vantagem em relação ao pasto ao confinamento é que quando você tira um animal adulto do pasto para trazer para o coxo, você está aliviando a sua pastagem e pode colocar, no caso, até 2 animais de pequeno porte. Então você vai aumentar o seu índice de desfrute. É uma prática, é um caminho sem volta o confinamento no Brasil. José, e que tipo de cuidados referentes aos custos e ao manejo nutricional e sanitário também o pecuarista deve ter ao optar pelo confinamento? Olha, os cuidados é que ele tenha uma comida em abundância, um estoque, né, que ele esteja próximo a um fornecedor, por exemplo, uma esmagadora de soja, para que ele tenha um custo menor de frete dessa alimentação, porque o frete impacta muito também. Então, essa segurança, esse controle zootécnico para dar uma ração balanceada, para não dar em excesso de proteína, que pode causar também efeitos contrários, né? Alimentação balanceada é fundamental e não deixar faltar comida no coxo. O animal é estimado aí que quando, para você saber se ele está com fome, por exemplo, quando você tem, vamos falar um número redondo de 100 animais no confinamento, numa baia. Quando você percebe que um quarto desses animais, ou seja, 25%, está rodeando o coxo, beirando o coxo, os outros 50% já estão em pé, e os outros 25 estão deitados, levantando, espreguiçando, é a hora de você colocar comida. Isso é um sinal, então não pode deixar faltar a comida. E quanto à parte sanitária, assim que esses animais entram no confinamento, tem que ter todos os cuidados, todas as vacinas, e também uma água saudável, limpa, para que não traga doenças aos animais. Porque os riscos de uma doença contagiosa, por exemplo, a propagação é muito, infinitamente mais rápida do que no campo. Então, porque, pelo fato de estar aglomerado. Esses são os cuidados que o pecuarista deve ter para confinar. E também não colocar animais em excesso dentro das baias. Estima-se que, para que haja uma harmonia, os lotes devem ser homogêneos, da mesma faixa etária, de preferência da mesma raça, e que tenha um número de até 120 animais por baia, que é onde ele se reconhece que não haja disputa aí de hierarquia e não causam lesões por brigas. Então, esses são os cuidados que eu recomendaria. José, em comparação com o regime de pasto e considerando o custo-benefício das duas práticas, o confinamento oferece boa rentabilidade, aceleração da terminação e rendimento diário acima da média? Sem sombra de dúvida, no pasto, apesar de ter um custo menor, como eu disse, ele é mais longo, né? Mas o animal ganha, em média, 600 gramas dia, né? O regime de pasto, aí, com uma pastagem boa, com água bastante bem distribuída, porque animal, o ideal seria que ele tivesse aí a pastagem e uma água até 200 metros de distância para ele beber água, porque a matéria seca aí, nós sabemos que o animal come 8, 10, 12 quilos de matéria seca. Ele precisa, para cada quilo de matéria que ele ingere, de 5 litros de água. Então, se o animal consome 12 quilos, ele precisa de 60 litros de água diariamente. Então, ele ganha 600 gramas, em contrapartida, um animal no coxo, como eu disse, ele vai ter um acabamento melhor de carcaça, um armoreio, vai ter uma capa de gordura e tal, e ele pode ganhar até 1,5 kg, 1,8 kg
em menos tempo, né? Esse animal com 4 meses, 100 dias, aí, 110 dias, ele está pronto. Ele entrando com 15 arroba, ganhando 6 arroba, ele sai com 21. E um animal, para chegar a 21 arroba no regime de pasto, vai 36 meses. Então, esses são os grandes trunfos aí do confinamento. Como é realizado o acompanhamento diário dos indicadores e também a gestão das pastagens no regime de confinamento? Olha, é prática, é costume do pecuarista querer pesar o animal sempre na hora do abate. Os mais modernos, que está fazendo da sua atividade uma empresa, já tem pensado diferente. Na verdade, já se pesa o animal quando nasce e não quando morre, quando vai para o abate, porque ele precisa ter esse acompanhamento zootécnico, né, de rendimento, de crescimento. Então, imagina numa criação intensivo, você dando comida, com os custos aí que não são baratos. Hoje, uma diária de um animal no confinamento aí em torno de 16 a 18 reais, até 19, 20 reais. Então, ele não pode dar comida se esse animal não estiver convertendo a comida em carne. Para isso, existe já vários softwares, né, que acompanham esses índices de crescimento e de peso. A Coima, por exemplo, Juliana, desenvolveu uma balança em parceria com a Embrapa. Nós chamamos de balança de pastagem, uma Balpes, uma plataforma inteligente que ela pode monitorar o animal no campo, lá na invernada, ou no confinamento. Então, vamos admitir que o animal está lá na invernada, você põe esse corredor por onde ele vai passar, que é uma plataforma inteligente, ele passa por ali, ele é identificado, onde ele vai passar para ir beber água, por exemplo. Tem um corredor, ele passa ali para beber água. Todas as vezes que ele passar, ele vai ser monitorado, identificado, pesado, e esse peso vai com uma antena de radiofrequência até a 7, 2, 3 quilômetros, dali ganha as nuvens e você monitora o seu rebanho em tempo real. No confinamento também, essa balança pode ser colocada ali no acesso à água, que todas as vezes que ele vai beber água, 3, 4 vezes durante o dia, ele é monitorado. Porque se não monitorar, os prejuízos podem ser enormes. Animal, você tem que descartar, porque ele chegou na curva e não ganha mais peso, tem que tirar, ele vai te comer o lucro. Então, essa depuração, esse acompanhamento é crucial, principalmente no sistema intensivo, que a alimentação impacta até 70% dos custos da produção. Tem que medir, já falei isso aqui em outras vezes, o nosso amigo Fernando Penteado Cardoso, fundador da Maná, diz que o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não mede quase nada. Então, hoje nós temos que medir para produzir, para medir nossa rentabilidade. É verdade, essa avaliação, monitoramento é fundamental em qualquer projeto, nesse não seria diferente. E José, para aquele pequeno pecuarista que nos assiste, quer avaliar a possibilidade de investir no confinamento, quais são as suas recomendações, especialmente naquelas estações mais secas do ano, quando falta pasto e os animais correm o risco de ficar malnutridos? Sim, isso é uma alternativa, né? Ele tem ali plantado uma reserva de napier, de cana, ou o próprio milho, e fazer sua ração balanceada de acordo com os índices recomendados, sempre volto a dizer, por um zootecnista, tem um acompanhamento um veterinário, que é fundamental para que ele não faça as coisas erradas, porque o prejuízo pode ser muito grande em jogar comida fora ou dar comida de menos, que não vai surtir efeito. Então, ele pode fazer uma estrutura pequena, o coxo aí é recomendado que você tenha um espaço de 30 centímetros por cabeça, 30 a 50 centímetros por cabeça, né? A média de animal por metro quadrado é em 15 metros quadrados, então vamos admitir que ele tem aí um lote de 120 cabeças de animal, que seria um lote de harmonia entre eles aí. Esse lote ele vai usar em um coxo de 30, 40 metros, né? Em média de 40 metros, e de comprimento por 40 de largura. Então, ele tem 1.600 metros, 2.000 metros, aí vai dar 20 metros quadrados por animal, seria o ideal. E se ele não quiser fazer essa estrutura, eu volto a dizer, hoje tem os boitel, que ele pode levar esse animal e pagar uma diária, ou combinar o rendimento do determinado peso que chegou até ali, ele tem um rendimento, ganhou 6 arroba, combina um percentual, e já quem tem know-how pode ser uma grande alternativa para o pequeno, mas ele pode fazer a sua estrutura, que além de ele aliviar o pasto dele, que na seca
a planta, os seus nutrientes são praticamente para manter a planta viva, então ela está de baixa nutrição. E o animal vai demorar mais ainda e vai sacrificar, os prejuízos podem ser maiores. Então, é uma grande alternativa ele confinar na sua própria propriedade ou terceirizar, se for o caso. Quando você vai se encontrar pela primeira vez com aquele produtor que vai investir no confinamento, qual é a principal dúvida e preocupação dele na hora de iniciar o projeto? Olha, o pecuarista tem dúvida sobre começando pelo meio ambiente, ele se pode essa prática, se ele vai ter autorização, né, para fazer tem que escolher o local certo, não pode ser próximo aos centros urbanos, não pode ser próximos a mananciais para contaminar os lençóis freáticos, né? Então, essa preocupação de onde instalar, essa preocupação que ele tem de ter a alimentação próxima ali para não faltar, uma estrutura também de como fazer essa estrutura, que é simples hoje, pode ser de eucalipto, pode ser com cerca de arame liso, né? Um coberto de sombrite para manter os animais na sombra. Lá no pasto, sabemos que o animal fica na sombra. Então, aí também é recomendado que ele faça esse sombrite, não propriamente cobrindo o bebedouro, que fica mais úmido ali, molhado, não é recomendado cobrir, e nem os coxos, onde ele fica com tem mais constância, mais permanência. Esses lugares devem ser expostos ao sol. Agora, o sombrite é interessante para ele descansar, para ele poder ruminar, então a rentabilidade vai ser maior. E como deve ser feito o cálculo do espaço ideal para cada animal em um fator também bastante importante na hora de optar pela técnica da terminação intensiva? Se o produtor tem uma propriedade grande, ele pode escolher um determinado espaço, se é um produtor com uma propriedade reduzida, esse cálculo é diferenciado ou existe um padrão? Não, Juliana, o cálculo é o mesmo para todo o tamanho de propriedade, porque o que vale é onde vai ficar os animais confinados. Reforçando, não, por exemplo, eu vou confinar 1.200 animais, né? Então eu tenho que ter 10 baias de 120 animais, para que eles não briguem entre si, não disputem a comida. Então são 10 baias diferentes, 10 lotes diferentes ali, mantendo uma padronização né, da idade dele, preferencialmente de raça, para que não haja disputa. E é estimado de 15 a 20 metros quadrados por animal, E eles vão estar confortavelmente, né, e não vão disputar entre si. E que tenha a água com fartura para ele ali, e limpa, uma água sempre limpa, para que também não traga doenças. Então, essa é a base de confinamento, o coxo de 30 a 40, 50 centímetros, depende se for boi, que tem chifre, aspa, né, grande, então aí 40, 50, mas 35 para cima já é o ideal. E durante o clima mais frio, o tempo seco, com muita poeira, o pecuarista precisa ficar atento também às doenças respiratórias dos animais ali no ambiente de confinamento? Lógico, isso é fundamental, preponderante ali você manter os animais saudáveis, principalmente nessa época, como você disse, que a poeira, né, pode se inalar ali, traz problemas respiratórios, e não só problemas respiratórios, traz outras doenças também, né? Então, a minha sugestão seria que ele tivesse, sobre o confinamento, um tipo de irrigação por aspersão, que além de manter esse clima térmico dos animais melhor, com a água por cima aí uma ou duas vezes ao dia, e também para baixar a poeira para evitar esses problemas respiratórios que são uma prática muito comum na época da seca e a poeira que isso causa nos confinamentos. Então tem que tomar esses cuidados. A minha sugestão seria essa, fazer aí por cima uma coisa simples, mangueiras, né? E com furinhos, por exemplo, e você jogar esses jatos d'água sobre os animais ali, que com certeza eles vão gostar muito, vão se sentir melhor confortavelmente, é o bem-estar animal que a gente fala, né? E vão evitar essas doenças. Então, é a minha sugestão. E é sempre bom a gente reforçar, José, a importância da questão nutricional, o balanço de uma alimentação,
bastante saudável, que deve seguir parâmetros profissionais, não é uma coisa aleatória, apenas com o conhecimento ali do pecuarista, mas ter especialistas apoiando nesse balanço nutricional é fundamental. Fundamental, fundamental. Eu diria que esse é o grande segredo do confinamento. Sabemos que as dietas aí variam muito, né? A base de milho, de soja, de caroço de algodão, e os volumosos aí, feno. Então tem que ter um profissional para dimensionar essa dieta de acordo por dia. Sabemos que o animal come em média aí 14 quilos de matéria, né? A ração e a matéria seca. Então, é fundamental que tenha esse acompanhamento zootécnico e monitorar esses animais para ver o retorno que ele está te dando, para ver o retorno, porque se ele não estiver convertendo, você tem que descartar esses animais que ele vai entrar no bolso. Então, hoje, volto a dizer, existem ferramentas de gestão, equipamentos inteligentes que pesam sozinho o animal lá, te manda no seu tablet, no seu smartphone, onde você tiver, para você ver a curva daquele animal. Então, ele está ganhando, ganhando, ganhando. Chega uma hora, ele estagnou, está na linha horizontal. O que nós temos que fazer? Tirar esse animal, ele não está ganhando mais peso. Então, além da dieta bem balanceada, tem que acompanhar o ganho de peso desse animal para que você tenha maior rentabilidade. É preferível você vender ele com menos peso, antecipar, descartar os animais aí, do que você ficar ali dando comida para ele que vai entrar no seu bolso aí. Lembrando que a nutrição ali em criação intensiva equivale a 70% da produção dos custos do animal. E um outro fator que impacta no bem-estar dos animais no confinamento é o manejo. Que pontos podem ser destacados? Olha, o manejo, o pecuarista precisa ter uma estrutura, como eu disse já, bastante confortável, com sombra, com a água limpa, para que esses animais não possam trazer doenças, né? E também uma estrutura no curral como um equipamento para conter esses animais, para fazer os tratamentos. A Coima disponibilizou equipamentos para confinamento chamado Megatron. É um tronco inteligente, almofadado, para não machucar a carcaça do animal. Então, efetivamente, contribui com o bem-estar animal. Porque quando o animal entra ali, nesse tronco, chamado Megatron, as laterais acomodam o corpo do animal como um todo, como se fosse um abraço, e ele fica 100% imobilizado. Ele se entrega, não tenta fugir do seu predador, que é o homem, mesmo ele estando nesse tronco preso, porque ele está totalmente... É como falar como se fosse uma camisa de força para aqueles indivíduos fora de controle. Lembra os caras que são loucos, colocar uma camisa de força, ele fica totalmente imobilizado. Esse tronco, o conceito é o mesmo, imobiliza o animal. Então, você toma os cuidados, faz todas as tarefas, confere a numeração. Esses troncos hoje são acoplados com balança, já aproveita e mede o peso dele também para ver o ganho. Então, essa estrutura tem que ser embarcadores, um lance nivelado, para o animal não pular na hora de entrar no caminhão, não machucar a parte nobre, que é o lombo, onde está o contrafilé. Então, uma estrutura adequada para corresponder à sua lucratividade e rentabilidade, tem que ter uma estrutura adequada. Para nós encerrarmos então, José, gostaria que você falasse aos nossos telespectadores quais são as suas recomendações finais para o pecuarista que decidiu investir no confinamento, seja ele pequeno ou grande. Eu recomendo ao pecuarista que essa prática do confinamento é um caminho sem volta. Vamos imaginar um frango caipira, demora 6 meses para chegar ao seu ponto de abate, e com um frango de granja, uns 90 dias, 80 dias, cada vez menos tempo ele já está pronto. Então, é óbvio que o animal criado a pasto, o boi verde, é mais gostoso, a gente, uma carne mais silvestre do que em confinamento. Eu concordo que alguns resíduos aí, às vezes o caroço de algodão, uns dizem que deixam um gostinho na carne e tal, mas você tem que medir a sua lucratividade. Lembrando que a média de regime de pasto do Brasil produz hoje 3,5 por ano contra 9 dos Estados Unidos. Por isso que ele, com 90 milhões, produz 12 milhões de toneladas ano
E o Brasil, com 220 milhões, produz 10 milhões de toneladas ano. Então, pecuarista, eu recomendo, use essa prática. Ou você monta o seu próprio confinamento com a sua própria comida, ou você pode terceirizar nessa época, principalmente na época da seca, e levar no confinamento terceirizado, que é o Boitel, que já tem a estrutura toda pronta lá, fazer uma parceria. Para a gente produzir mais, apesar que o Brasil, me permita, Juliana, estender um pouco mais, na década de 80 até 2020, são 40 anos. O Brasil produzia 3 milhões de toneladas de carne por ano. Nós estávamos 200% abaixo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já produzia 10 milhões. Só que nessa última década, o Brasil está com 10 milhões de toneladas e os Estados Unidos com 12. Ou seja, a diferença hoje é 20%. Então, em breve, com a prática do confinamento, mesmo que seja em criação extensiva, com rotacionado, com pastagens adequadas, irrigação, adubação, nós vamos em breve ser o maior produtor de carne do mundo, com certeza. Excelente previsão, estamos cheios de expectativas. Quero agradecer a sua participação aqui no Boi Forte, José Dias Roçaffa, gerente nacional de vendas da Coima. Muito obrigado a todos, um forte abraço e viva o produtor rural brasileiro que tem levado comida em toda a mesa a mais de 200 países. Parabéns, Brasil, parabéns, o homem do campo. E o Boi Forte fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E você pode rever este e outros programas no canal do AgroMais no YouTube. Aproveite e faça a sua inscrição para acompanhar as novidades do agronegócio. Siga-nos em todas as redes sociais pelo @AgroMaisTV. Este é o canal AgroMais, o poder da agroinformação. A gente se vê por aqui. Até mais!